Evangelho de Lucas, capítulo 5. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite, e eu quero comunicá-la a você. Hoje eu vou falar baseado nesse texto sobre as condições para Jesus realizar o extraordinário nas nossas vidas. E nós vamos então à leitura do texto bíblico, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Se você puder ficar de pé para fazermos a leitura desse texto em reverência à santa palavra do nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Coloque sua mão sobre o seu coração e ore ao seu Deus neste momento. Fale com o Espírito Santo que você precisa compreender a palavra dele que será ministrada nesta noite. Peça ao Espírito para que silencie todas as vozes contrárias e te dê discernimento, para que o Espírito fale as suas reais necessidades. Ore ao seu Deus, o Senhor está entre nós, e Ele quer nos abençoar por intermédio da sua palavra. Santo Deus, no nome do Senhor Jesus, me coloco, Pai, mais uma vez diante da tua igreja, para transmitir a tua palavra. Reconheço, ó Deus, a minha dificuldade para pregar, ó Deus, tão poderosa palavra. Por isso careço da ajuda do teu Espírito Santo, do auxílio glorioso do teu Espírito, para que eu possa transmitir ao teu povo tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Oro, Pai querido, pela igreja neste momento, para todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor, para que o Senhor fale ao coração deles de uma maneira poderosa e nos revista, ó Deus, neste momento de autoridade e graça. Nós oramos, Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Por favor, meu irmão, pode tomar o seu assento. Como eu disse aos irmãos, eu quero hoje falar sobre as condições
para Jesus realizar o extraordinário na nossa vida. Nós estamos acostumados com o ordinário. Nós estamos acostumados com o normal, com o comum. Nós estamos acostumados com as derrotas, que volta e meia nós temos. Derrotas essas de origem da nossa própria timidez, diante dos desafios que nós temos. Contudo, o nosso Senhor Jesus deseja operar o extraordinário na nossa vida. Jesus quer, Jesus precisa realizar o extraordinário, fazer coisas grandes, coisas novas na nossa vida. E baseado aqui nesse texto que nós lemos, eu gostaria de falar de algumas condições necessárias para que Jesus opere o extraordinário na nossa vida. E quais são, pastor, estas condições? As condições para Jesus realizar o extraordinário na nossa vida, em nossas vidas são, segundo Lucas, primeiro, servir o Senhor em sua missão. Olhe para a sua Bíblia, e eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, para nós voltarmos a ela quando necessário. Olha o que diz aí o primeiro versículo, os primeiros versículos, capítulo 5, de 1 ao 3. Lucas mostra que Jesus estava caminhando pela região da Galileia. Essa região foi onde Jesus inaugurou o seu ministério. Foi onde Jesus começou a missão gloriosa que ele recebeu de Deus o Pai, de alcançar o mundo, de restaurar o mundo, de restaurar o relacionamento dos homens com Deus. E ele começou na região da Galileia. Segundo Lucas, Jesus está às margens do lago de Genezaré, conhecido também como o Mar da Galileia. Este lago, ele tinha aproximadamente 20 quilômetros de comprimento, por 11 de largura. E em torno deste lago desenvolveu-se muitas cidades, 12 cidades, para ser mais específico. Dentre estas cidades, Cafarnaum, Genezaré, Gadara, Corazim, Betsaida, Tiberíades. Essas cidades desenvolveram-se em torno do lago de Genezaré. Muitas famílias dessas cidades dependiam do lago, daquilo que ele produzia. E segundo Lucas, Jesus estava agora em Cafarnaum, porque ele havia sido expulso de Nazaré. As pessoas de Nazaré não quiseram contribuir com a missão de Jesus. Eles o expulsaram de Nazaré. Eles o rejeitaram em Nazaré. Nós não queremos você aqui, disseram eles, em outras palavras, ao Senhor Jesus. Jesus retirou-se então de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. E segundo Lucas, certo dia, ele caminhava pelo entorno do lago e uma grande multidão o apertava, o comprimia, e afastando Jesus para o lago. E eles estavam famintos, estas pessoas. Elas queriam ouvir a palavra de Deus. Elas estavam muito famintas pela palavra do Senhor Jesus. E Jesus está em torno desse lago. Jesus inaugura o seu ministério na região da Galileia, porque o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele já havia dito no capítulo 9, versículo 1 e 2, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou
uma luz. Jesus estava na região da Galileia como promessa de Deus para este mundo. Jesus se manifestou nessa terra para mostrar o caminho para Deus. Ele é o único caminho que nos conduz aos céus. E aquela multidão, quando ficou sabendo dos milagres que Jesus já havia realizado, expulsado demônios, curado enfermidades, eles apertaram Jesus e falaram: fale de Deus para nós, aponte o caminho que nos conduz a Deus. E Jesus, se vendo ali apertado, ele entrou num dos barcos que estavam ali à margem, enquanto os donos desses barcos reparavam as suas redes. Segundo Lucas, lá estava Pedro, Simão Pedro, André, lá estava João, lá estavam os pescadores consertando as redes, porque na noite anterior eles tiveram a frustração de não pegar nenhuma piaba, não pegaram nenhum peixe. Decepcionados, estão lá consertando as suas redes, e Jesus, precisando falar à multidão que o apertava e que o empurrava para o lago de Genezaré, ele entra em um dos barcos, que era o de Pedro, e pediu a Pedro para que Pedro o afastasse da praia, porque ele queria comunicar a palavra de Deus à multidão. Meus amados irmãos, Pedro estava decepcionado, Pedro estava frustrado, porque ele havia trabalhado a noite inteira. Pedro estava cansado, Pedro tinha ainda muitas coisas por fazer naquele dia, consertar as redes, por exemplo, mas Jesus disse para ele: Pedro, eu preciso do seu barco, eu quero usá-lo nesse dia como púlpito para pregar a esta multidão faminta, porque esta é a minha missão. Jesus entra no barco e prega para todo aquele povo. Jesus então transmite a sua palavra àquele povo. Pedro, o decepcionado Pedro, o frustrado Pedro, serviu ao Senhor Jesus em sua missão de pregar a toda aquela multidão. Meus queridos irmãos, eu disse hoje pela manhã que eu já ouvi muitas pessoas orando a Deus, pedindo ao Senhor: Deus, me usa como o Senhor usou o apóstolo Pedro, faça por intermédio da minha vida coisas extraordinárias, como o Senhor fez na vida do apóstolo Pedro. Eu já ouvi pessoas orar assim, mas eu também já orei dessa maneira. Já falei: Senhor, me dá a ousadia de Pedro, me dá a coragem de Pedro, apaga da minha vida o impulso como Pedro tinha, mas me dá autoridade para eu pregar a tua palavra. Por que nós oramos assim? Porque Pedro foi um homem muito usado por Deus. Pedro foi um homem cheio de autoridade de Deus. Lucas, em Atos dos Apóstolos, diz que quando ele, João, subia ao templo para a oração, um homem estava assentado na porta do templo chamado Formosa. Quando Pedro ia adentrando com João, o paralítico virou para eles e pediu uma esmola, pediu ali algum dinheiro. Pedro, cheio do Espírito Santo e da autoridade de Deus, ele disse para aquele homem: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E tomando-o pela mão, o homem levantou-se restaurado e entrou com Pedro e João para o templo, dando glórias e louvores ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 8 de Atos, Lucas também registra outros dois feitos de Pedro. E certo dia ele chega na casa de um discípulo chamado Enéas, paralítico há 8 anos. E ele virou para Enéas e falou: Enéas, Deus te dá saúde, toma esta tua cama. E Enéas tomou a sua cama, colocou-o debaixo dos braços, curados pelo poder do nome de Jesus. Outra vez, ele chega numa cidade, os discípulos daquela cidade chegam e falam: Pedro, Dorcas, aquela serva dedicada do Senhor morreu, e nós
era uma mulher muito dedicada ao Senhor. Pedro está onde vocês a colocaram, levaram ele para um lugar, lá estava Dorcas morta sobre uma cama. Pedro falou: gente, vocês me dão licença. Ele orou ao Senhor e Dorcas foi ressuscitada para a glória do nome de Jesus. É por isso que nós queremos a ousadia de Pedro, é por isso que muitas gentes oram ao Senhor: Deus, me dá a ousadia que Pedro tinha, porque Pedro foi um homem muito usado nas mãos do Senhor. E por que Deus usou Pedro de forma extraordinária? Porque Pedro serviu ao Senhor em sua missão. Lucas está nos contando que Jesus chegou e falou: eu preciso do seu barco. A noite tinha sido frustrada, como eu disse aos irmãos. Ainda assim, Pedro não negou ao Senhor Jesus o seu barco. Sim, mestre, use, fale a esta multidão. E Jesus usou o barco de Pedro, e Deus abençoou aquele povo por intermédio da vida de Jesus e do barquinho que Pedro emprestou ao Senhor para servir de púlpito para ele pregar aquela multidão. E o que isso tem a ver, pastor? Comigo? Muito a ver. Você que deseja que Jesus realize coisas extraordinárias na sua vida, sirva ao Senhor em sua missão. Empreste seus barquinhos a Jesus. Abra um espaço para o Senhor Jesus em sua agenda. Dedique tempo ao nosso Senhor. Deixa Deus te usar, apesar de suas frustrações e decepções, apesar dos problemas e das dificuldades. Se você quer que Deus realize coisas extraordinárias na sua vida, sirva ao Senhor em sua gloriosa missão. Apresente-se a Deus, independente das circunstâncias que você se encontra. Apresente-se ao Senhor e o sirva em sua missão, como Pedro fez. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A segunda condição para Jesus realizar coisas extraordinárias nas nossas vidas é confiar na palavra de Jesus. Lucas capítulo 5, versículos 4 e 5 diz o seguinte: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as suas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Simão e seus companheiros tinham feito de tudo naquela noite, como eu já disse, e não tinham apanhado nada. Eles sabiam que aquele horário que Jesus estava mandando eles irem às águas mais fundas não era a melhor hora. Eles sabiam disso. Eram pescadores experientes, e é por isso que eles iam pescar de noite, quando o sol não batia nas águas e os peixes vinham para a beira do lago, nas partes mais rasas. Eles sabiam disso. Eles também sabiam, ou melhor, eles estavam cansados, porque eles haviam trabalhado durante toda aquela noite e nada apanharam, nada, não pegaram nada. Contudo, Simão Pedro confiou na palavra de Jesus, mesmo sendo as orientações do Senhor contrárias à lógica, muito contrárias à lógica. Pedro, eu imagino, porque ele já tinha tido um encontro com o Senhor anteriormente. Pedro sabia que Jesus não era pescador. Jesus era carpinteiro. Jesus não era pescador. Pedro tinha consciência disso. Mas Pedro, quando ouviu João o Batista dando testemunho de Jesus às margens do Jordão, inaugurando o seu ministério, ouviu do próprio João Batista, quando afirmou que Jesus era o Filho de Deus,
porque a ele havia sido revelado que o Espírito Santo pousaria sobre aquele a quem Deus o havia enviado como Messias. Pedro tinha ouvido isso, muita gente já sabia quem era Jesus, e embora sabendo que Jesus não era pescador, Pedro sabia que foi ele, o Senhor, quem colocou aquele lago na Galileia. Foi Jesus quem colocou aquelas espécies de peixes lá no mar da Galileia. Jesus sabia muito bem quem era ou onde encontrava os cardumes de peixes que habitavam naquele lago. E é por isso que Pedro, então, ele confia na palavra de Jesus, porque ele reconhece quem era Jesus, e ele confiou na sua palavra. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nós estamos muito cansados, mas sob a tua palavra, debaixo da autoridade da tua palavra, nós lançaremos as redes, nós iremos às águas mais fundas. Meus queridos irmãos, eu me dirijo a você nessa noite, decepcionado com muitas coisas e com muitas pessoas. Muitas promessas não se cumpriram, não é? Eu sei que os sonhos de muitas pessoas aqui foram frustrados. Você que há 10, há 15, há 20, há 30 anos atrás não planejou essa vida que você tem hoje. Você não gostaria de estar onde você está hoje. E isso em razão de algumas escolhas erradas. Isso em razão de algumas pessoas más que atravessaram o seu caminho e te atrapalharam. Eu sei que tem. Contudo, o Senhor Jesus te conhece muito bem. Ele sabe quais são as suas reais necessidades. Ele sabe exatamente do que você precisa. Foi o Senhor quem te criou. Foi Ele quem te formou no ventre da sua mãe. Quando você ainda era uma substância sem forma, Ele já te conhecia. E segundo o salmista, no Salmo 139, dia a dia Ele te formava, como obra de tecelão. Dia a dia ia te formando no ventre da sua mãe. Ele conhece toda a sua história. Ele conhece, Ele sabe quais são as suas necessidades. E é por isso que o Senhor nos traz aqui nesta noite, para dizer a você que Jesus deseja realizar coisas extraordinárias na sua vida. E que você precisa dar alguns passos importantes. E um deles é confiar na palavra poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías, certa vez estava pregando para o povo de Israel. Israel vivia em grande agitação. As nações queriam sufocar o povo de Deus. Alguns profetas já haviam dito que Deus traria julgamento sobre Israel. E muitas nações tiraram proveito do vacilo do povo de Deus. E o povo de Deus estava sendo sufocado. Plantavam, e quando chegava o tempo da colheita, eles iam lá e tudo tomavam. Prendiam os seus jovens, levavam presos, atacavam o povo de Israel, matavam milhares de pessoas. E o povo de Israel se vendo totalmente subjugado por várias nações. Deus levanta o profeta Isaías. E Isaías começa a trazer uma palavra de esperança para aquele povo. E começa a dizer a eles: olha, Deus há de restaurar a sorte de Sião. Deus há de abençoar Jerusalém. Deus há de derrotar os inimigos de Israel. O povo dá um passo atrás. Que conversa é essa, Isaías? Há dezenas de anos que nós sofremos maus tratos e Deus não se importa com nós. Há muitos anos que nós estamos sofrendo debaixo desse jugo e Deus não olha para nós. E o profeta Isaías, então, no capítulo 40, a partir do versículo de número 21, o profeta Isaías, então, se dirige àquele povo: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar?
Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados e semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os levam como palha. Lembra que os governos maltratavam o povo de Deus? Deus está dizendo, os governantes das nações não são nada diante de mim. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Israel? Por que você se queixa, ó Jacó? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você tem um Deus no céu, de olho em suas necessidades. Você tem um Deus assentado no alto e sublime trono, que se preocupa sim com sua situação. E esse Deus chama Jesus. Esse Jesus poderoso chegou para Pedro e falou: eu preciso do seu barco. Pedro falou: pode usar. Jesus sobe então no barco e começa a pregar aquela multidão. Mas Pedro estava lá do lado de Jesus. Será se ele sabe a frustração que eu tive essa noite? Ele está falando de tanto poder, de tanta bondade de Deus, mas eu estou aqui e eu tenho muita coisa para pagar, porque não peguei nada e eu preciso pagar o pessoal que trabalha comigo. Eu tenho muitas necessidades. E ele está usando meu barco, está pregando essa multidão. Mas a sua palavra ainda não tocou a minha necessidade. Não resolveu o meu problema. Jesus termina de pregar. E assim que ele despede a multidão, ele se vira então para Pedro, em suas necessidades. Pedro havia acompanhado Jesus em sua missão. Jesus agora se volta para Pedro. Simão, lance as redes, ou conduza o barco a águas mais profundas. Enquanto Pedro imaginava, eu suponho, que Jesus não estava assistindo a sua necessidade, que Jesus não contemplava a sua frustração. Assim que Jesus termina de pregar, Jesus se volta para ele. Você entende o que é que Deus está falando com você nessa noite? Deus sabe, meu querido irmão. Deus se dirige a você nessa noite. Conduza o seu barquinho a águas mais profundas. Tente mais uma vez, porque agora é Jesus quem está falando. Tente de novo, porque agora é o Senhor soberano de toda a terra. É o Senhor que conhece todas as suas necessidades, que está dirigindo a você. Tente de novo. E você confie na palavra de Jesus. Este é o segundo passo necessário para que Deus opere o extraordinário nas nossas vidas. E nós temos dificuldade para confiar em Jesus. Algumas vezes,
Porque tem hora que ele fala algumas coisas que tem que ser ação pela fé mesmo. Mas se você quer viver o extraordinário de Deus, confie na palavra poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao terceiro passo, ou a terceira condição necessária para que o extraordinário aconteça na nossa vida, para que Jesus realize o extraordinário na nossa vida. Compartilhar os frutos do extraordinário. Olha o que diz Lucas, no versículo 6 e 7. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Deixe-me dizer duas coisas sobre o compartilhar dos frutos do extraordinário. Eles foram e Jesus abençoou, realizou uma pesca maravilhosa. E quando eu digo de compartilhar os frutos do extraordinário, duas coisas aqui são importantes. A primeira delas é que nós devemos testemunhar as obras de Deus em nossas vidas. Como, pastor? O senhor acha testemunho aí do que Jesus está fazendo? Veja atentamente o que diz o versículo. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. O que eu estou entendendo aqui? Que quando os peixes vieram aquelas redes, e eles começaram a ver aquela quantidade enorme de peixes, eles começaram a fazer sinais para os outros barcos que também estavam no lago de Genezaré. Ei, eles estavam lá, olha, Jesus está operando aqui, a mina está aqui, venham. Entendo como testemunho é anunciar o que Jesus está fazendo. Eles estavam lá, e agora eles começam a gritar para os outros, olha, Jesus está operando aqui, a mina de ouro está aqui, venham para cá, Jesus está aqui operando coisas maravilhosas. Provavelmente, Jesus estava naquele barco, os outros então vieram. O que eu estou dizendo com isso, meus queridos irmãos, é que nos últimos meses, a televisão passou o dia inteiro, todos os dias dos meses, exaltando o poder do Covid-19. Todo dia, eles nos informam, ainda continua. Não sei quantos contaminados, não sei quantos mortos. Reconhecemos que os rastros de destruição do Covid-19 são monstruosos, reconhecemos isso. Contudo, Jesus curou muitas pessoas. Jesus curou milhares de pessoas. Dezenas de milhares de empresas foram preservadas. Empregos foram guardados por causa de Jesus. Inclusive a igreja do Senhor. O povo de Deus, em razão dos decretos, foram dispersos. Ficaram como ovelhas sem pastores. Não tinha como assisti-los em suas ansiedades. Não tinha como visitá-los e dizer para eles, olha, Jesus está cuidando de você. Porque não podíamos visitá-los. O diabo com seus lobos ferozes partiram para cima do povo de Deus. Mas Jesus guardou sua igreja. Jesus protegeu o seu rebanho. Nós pastores não podíamos alcançá-los e assisti-los em seus medos e em suas ansiedades. Mas Jesus estava com sua mão poderosa protegendo o seu povo. E quando olho essa multidão, glorifico a Deus, porque Deus cuidou de você, meu irmão.
Jesus cuidou da sua saúde. Jesus não deixou faltar o pão na sua casa. Jesus não deixou que o Covid te pegasse. E aqueles que pegaram o Covid, Jesus curou. Inclusive alguns aqui da igreja. Vocês ouviram o vizinho dando testemunho aqui domingo passado. Cheguei para eles e falei, escuta aqui, para alguns, Jesus te curou, curou. Então vai contar a bênção. Você precisa dar testemunho do que Jesus está fazendo. Porque a televisão fica aí exaltando o Covid-19. E os crentes ficam recebendo as bênçãos de Deus. Sendo curados de suas enfermidades. Recebendo a bênção de Deus. E está ficando calado. Não está exaltando o poder do nome de Jesus. O diabo há muitos anos tomou posse da televisão. E eles falam lá o que eles querem. Eu nunca vi a televisão exaltando o nome de Jesus. Na maioria dos seus programas. Mas o púlpito está preservado para o crente subir aqui e contar a bênção de Jesus. Você tem acesso a esse púlpito, meu irmão, para você dizer o que Jesus tem feito na sua vida. Então, quando eu digo compartilhar os frutos do extraordinário, eu estou dizendo que nós precisamos dar testemunho do que Jesus está fazendo nas nossas vidas, das bênçãos que Ele está operando. Antigamente, há muitos anos atrás, havia um espaço no culto para os crentes dar testemunho. E ainda hoje, você tem acesso aqui para contar o que Deus tem feito na sua vida. Você precisa dar testemunho de Jesus lá na sua vizinhança. Quando aquele povo chegava assustado com o meu vizinho, chegou lá e, e aí pastor, boa noite, tive que fechar a empresa lá, rapaz, que o negócio ficou feio, e esse Covid, moço, falei, Jesus está curando, viu, e Jesus vai te dar uma empresa maior do que a que você tinha, porque Jesus é poderoso, você quer? Eu creio, pastor, nós precisamos falar o que Jesus está fazendo, irmãos, é por isso que Ele opera os milagres nas nossas vidas. E para o extraordinário continuar acontecendo, nós precisamos compartilhar. A segunda coisa que eu gostaria de falar acerca, dentro desse ponto de compartilhar os frutos do extraordinário, é que compartilhar significa também dividir os frutos do extraordinário, das bênçãos recebidas. Veja aí, o que diz o versículo de número 8, versículo de número 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem a ajudá-los. E aí vem a parte B do versículo 7. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando o milagre aconteceu no barco de Pedro, e do lado onde Pedro estava, que ele tentou puxar a rede, e a rede estava cheia, ele então chamou os seus companheiros, como eu disse, Jesus está operando aqui, venha. Eles vieram. Quando eles chegaram, segundo Lucas, eles encheram ambos os barcos. Pedro não quis ficar com a bênção só para ele. Simão recusou ficar com os frutos do extraordinário sozinho. Ele dividiu, ele compartilhou, ele chamou os seus companheiros, talvez até os seus concorrentes, porque ele tinha uma empresa de pesca lá, tinha outros, e dividiu com eles. Meu querido irmão, se Deus está te abençoando, divida com seu irmão. Não deixa o seu próximo na miséria. Se você reconhece que Deus está te abençoando, não retenha aquilo que pertence ao Senhor. Devolva os seus dízimos, meus irmãos. Reconheça que o Senhor tem te abençoado e devolva as suas contribuições a Deus. Adore ao Senhor com as suas contribuições. Apresente a Deus as suas ofertas e os seus dízimos. Isso é bíblico. E isso atrai a bênção de Deus. É você dividir os frutos do extraordinário.
Não deixe o seu próximo passar fome. Nós estamos em meio a uma crise nunca vista. E tem muita gente com dificuldade. Deus permitiu que alguns fossem atingidos. Porém, Ele abençoou de maneira gloriosa a sua vida, para você compartilhar com os outros. Você não é o dono desta bênção. Você é mordomo. O Senhor confiou essas bênçãos a você, para você dividir com os outros. Lembra o que Jesus diz lá em Mateus? Não acumuleis riqueza nesta terra, porque a traça, ela mina e consome, o ladrão ele rouba. Ajunte tesouros no céu, onde eles não podem roubar. Tesouros, eu já disse aqui, esses tesouros acumulados nos céus, é o socorro aos necessitados, é as pessoas que você assiste em suas necessidades, é o seu irmão que Deus coloca no seu caminho. Deus tem te abençoado, Deus tem te prosperado, Deus tem realizado o extraordinário na sua vida, para você compartilhar. Faça como eles. Lucas está nos dando instrução poderosa de como Jesus quer realizar o extraordinário na nossa vida. Dentro desse ponto, contando as bênçãos, dando testemunho das obras que Jesus tem feito na sua vida, e dividindo com os outros os frutos do extraordinário. Quem quer ser abençoado por Jesus? Quem quer sair da condição do normal? Quem quer sair da condição do comum? Quem quer ver Jesus realizar coisas grandiosas? Primeiro passo: servir ao Senhor em sua missão, independente das circunstâncias. Eu não sei porquê, eu vou perguntar a Jesus, quando eu estiver pessoalmente com Ele, porque eu já fiz algumas perguntas, e Ele manda eu ler a Bíblia, só que na hora que não dá para você entender tudo. E quando eu estiver lá no céu, eu falar: Senhor, por que o Senhor escolhia só as pessoas cheias de ocupação? Por que o Senhor queria que a gente servisse o Senhor só em meio às circunstâncias desfavoráveis? Fala para mim aí, Senhor. Eu vou perguntar para Jesus, Paulo. Porque Ele só escolhe para nós servirmos em sua missão, quando as coisas estão contrárias, quando os ventos são contrários. É você que Ele quer, meu irmão. Então sirva ao Senhor em sua missão. Confie na palavra do Senhor Jesus. Senhor, já tentei várias vezes, já me frustrei várias vezes, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E o terceiro passo é compartilhar os frutos do extraordinário. E eu tenho só mais 2 para poder falar com vocês nessa noite. E o quarto: reconhecer que é indigno da bondade de Jesus. Veja o que diz o versículo 8 ao versículo de número 10. Quando Simão Pedro viu isso a pesca, isso os resultados da sua confiança na palavra de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Essa é uma atitude que todos nós deveríamos ter diante da bondade e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós deveríamos reconhecer a grandeza de Jesus e permitir que o Espírito Santo traga ao nosso coração, traga à nossa mente a realidade do pecado e das nossas culpas. Não tem como
nos esconder de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Jesus diz para Pedro o seguinte: olha, não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Pedro prostra-se, reconhecendo que era indigno da pessoa de Jesus. E Jesus fala: você será um pescador de homens. Sabe o que eu aprendo aqui? Que todos aqueles a quem Cristo planeja salvar e admitir como seus discípulos, Ele primeiro os deixa conscientes de seus pecados, para que possam mergulhá-los na sua graça infinita. Aqueles a quem Jesus chama para perto de si, aqueles a quem Jesus vocaciona, Ele primeiro os deixa conscientes de seus pecados e de suas culpas, para que eles possam ser mergulhados na sua graça infinita. O ponto central desta passagem bíblica não é a pesca maravilhosa. Lucas registrou esse episódio, não foi para falar primeiramente sobre a pesca maravilhosa. O objetivo de Lucas aqui é de falar da vocação dos discípulos. Lucas está nos contando aqui como foi que Jesus vocacionou os seus discípulos. Lucas está querendo trazer ao nosso coração como é que Jesus nos vocaciona. E diante disso, ele mostra primeiramente quem Jesus é. E Jesus se apresenta de maneira muito clara para Simão. Quando Simão vê a graça de Deus e a bondade de Jesus, ele reconhece que ele não é digno de estar diante da presença do Senhor. Jesus faz isso para nos mergulhar na sua graça infinita. Eu pergunto a você: existe alguma coisa mais importante do que ser um discípulo de Jesus? Sim ou não? Responda com convicção: existe. Existe alguma coisa mais importante do que ser vocacionado pelo Senhor Jesus? Sim ou não? Não existe. É a vocação mais gloriosa. É o chamado mais importante a todo ser humano. E Jesus quer, primeiramente, nos mergulhar na sua graça. Mas para isso nós precisamos reconhecer quem somos. Não sermos atrevidos perante o Senhor. Eu estou dizendo isso, meu irmão, porque eu vejo muita gente desprezando Jesus, se achando o último biscoito do pacote. Chegam diante do Senhor e o trata como se Jesus não fosse ninguém. E eu digo isso em razão da consideração que muita gente dá à pessoa de Jesus. Verdade. São irreverentes, são surdos à sua vocação, não dão atenção à sua palavra. Pedro está nos ensinando aqui: reconhecer quem somos, reconhecer quem Jesus é, prostrar-se diante dele, para que ele nos mergulhe na sua graça infinita. Vocês lembram de Saulo de Tarso? Perseguidor da igreja, um homem que se considerava hebreu de hebreu, ou fariseu de fariseu, se gabava por ter sido formado nas melhores escolas teológicas de Jerusalém, foi educado aos pés de Gamaliel, um dos mais importantes mestres daqueles dias. E ele dizia: eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreu, aqui é raça pura. Ele se gabava disso. Chegava para qualquer ser humano de sua época e dizia: eu sou irrepreensível na lei, me acusa aí de algum pecado. Todo mundo se calava. Paulo conhecia as Escrituras, todo o Antigo Testamento, e se gabava por isso. Mas um dia,
ele se encontrou com Jesus a caminho de Damasco. E Deus mostrou quem era Paulo, quem era Saulo de Tarso. E Saulo reconheceu naquele dia que ele era totalmente indigno de estar diante do Senhor. Tempos depois, ele escreve uma carta a um dos seus discípulos. E ele vai dizer a ele, no capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, no versículo 12 ao versículo 14. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo está reconhecendo a sua indignidade de estar diante do Senhor. Pedro também reconhece que não era digno de estar diante do Senhor. Eu me viro a você, meu irmão. Reconheça quem você é. Reconheça, meu irmão, e Jesus vai te honrar. Reconheça que você tem culpa diante de Deus e que você precisa ser mergulhado na graça infinita do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite. Confesse suas culpas ao Senhor. Confesse ao Senhor o seu pecado, para que Deus te honre como honrou Pedro. Assim que Pedro se levanta, Jesus fala: Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Pedro se levanta diante do Senhor, é mergulhado na sua graça. Tempos depois, a sua primeira pregação rendeu 3.000 almas para Cristo. Na segunda mensagem que o apóstolo Pedro pregou, 5.000 almas aceitou Jesus. Deus fez coisas grandiosas através do apóstolo Pedro. Essa é uma condição necessária para Jesus realizar o extraordinário na nossa vida. E por último, agarrar-se a Jesus, a fonte inesgotável de todas as bênçãos extraordinárias. Veja o que diz a última parte o versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A pesca foi fenomenal. Nunca aqueles pescadores tiveram um resultado tão grande como naquele dia. O barco estava cheio de peixes. Pescador gosta de quê? De peixe. Só que quando eles viram todo aquele resultado, e Jesus saindo do barco de Pedro e seguindo em sua missão, o que eles fizeram? Deixaram tudo lá e agarraram-se à fonte inesgotável de bênçãos extraordinárias. Eles sabiam que Jesus faria por eles e por meio deles coisas grandiosas, que Jesus continuaria operando coisas extraordinárias em suas vidas. O que eles fizeram? Deixaram tudo lá e agarraram-se a Jesus, que é a fonte inesgotável de todas as bênçãos em nossas vidas. Tem muita gente se apegada às bênçãos de Deus. Deus tem abençoado, e eles têm esquecido do abençoador. Eles ficam tão apegados com os resultados que Jesus trazem a eles, que eles esquecem de Deus. Eles se esquecem de Jesus, se agarram às bênçãos e esquecem do abençoador. No ano 539 a.C., Ciro, o conquistador da Babilônia,
ele autorizou os judeus que estavam cativos naquela terra conquistada a retornar para Judá. Um judeu registrou o ânimo, a alegria do povo judeu, quando recebeu aquela notícia. E no Salmo 126, eles então glorificaram a Deus. E o salmista registrou o estado de ânimo deles, dizendo: olha, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas para nós, por isso estamos alegres. Eles retornaram jubilosos para Judá. Assim que chegaram em Judá, eles se esqueceram do Senhor. Deus teve que enviar o profeta Ageu e o profeta Zacarias para dizer a eles: olha, vocês estão trabalhando muito e tem pouco resultado. Vocês estão comendo e não estão se satisfazendo. Vocês estão bebendo e não estão matando a sede. Vocês trabalham e não têm resultado. Tudo que vocês ganham é colocado num saco furado. Volte-se para o Senhor. Por quê? Porque eles estavam agarrados agora com as suas casas, agarrados com as suas propriedades que a eles foram devolvidas depois de 70 anos no cativeiro. E se esqueceram da casa do Senhor. Deixou a casa do Senhor em ruínas. E Deus está fazendo um convite para eles: volte-se para mim e eu abençoarei vocês. Agarrar-se à fonte inesgotável de todas as bênçãos é uma condição, é uma das condições para Jesus operar o extraordinário nas nossas vidas.